Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. E hoje eu quero falar sobre o significado da palavra exortar na Bíblia. E nós vamos ver que existem várias referências bíblicas com esta palavra. E eu quero falar o real sentido desta palavra. E a gente vê aqui que é interessante que neste versículo ele fala sobre essa questão de exortar uns aos outros e ele coloca assim, todos os dias. Aí a gente vê a importância da exortação. E ele fala assim, durante o tempo que se chama hoje. E depois ele explica o motivo, né? Que diz assim, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Ou seja, quando fala pecar, errar o alvo, fazer algo que está fora, né, totalmente fora da vontade de Deus, ou seja, que desagrada a Deus. Então, quando há a exortação nada mais é do que ela está nos fazendo estar cumprindo, praticando, vivendo verdadeiramente a vontade de Deus. Então, eu vou estar explicando aqui o significado dessa palavra. Mas eu quero falar antes o que não significa. Exortar não é insultar, humilhar ou ferir com palavras. Porque tem pessoas que acham que exortar é chegar e vir com palavras duras. Mesmo que você veja alguém que fez algo que você sabe que aquilo ali desagrada a Deus. E você vai ali para conversar com aquela pessoa, né, que ela fez alguma coisa que não foi legal. Mas não é para poder humilhar, para poder pisar nas pessoas, para querer mostrar que eu sou melhor do que você, sabe? Aquela coisa falando, mas num tom de desprezo, menosprezando. Isso não é exortar. Porque quando a Bíblia fala sobre essa questão de exortar, mas é algo que é o quê? Em amor. Dentro, né? A questão da palavra de Deus em amor. Vai estar ali orientando, instruindo, mas com amor. E porque se você vê alguém chegar para você, mesmo que a pessoa esteja errada, mas a pessoa vem com esse tom, sabe, com arrogância e com palavras duras, palavras para ferir, que acaba até, em vez de melhorar a situação, até piora. Não ajuda. Já viu que tem situação até de pais que acaba não tendo sabedoria de instruir os filhos, e aquilo que era para poder melhorar, a paz igual acaba piorando a situação, porque acabam sendo filhos que acabam crescendo com traumas emocionais. Então, são coisas que acabam marcando a infância de uma criança se você não souber como chegar a ela, né, diante de uma situação para corrigir, para poder estar tendo essa exortação que eu vou estar explicando aqui, porque, na realidade, o que significa exortar? Exortar significa motivar alguém a seguir a Jesus da maneira correta. Estou falando aqui no sentido bíblico. Então, quando a gente vê a questão de exortação, quando fala com o apóstolo Paulo, né, e a gente vai ver que ele está fazendo essa colocação. Ou seja, é motivar. É uma palavra que vem para poder alertar, para despertar do erro, mas não é aquela coisa para poder afundar e jogar a pessoa no buraco, não. Mas é para motivar. A pessoa se sente motivada a não praticar mais aquilo, a não fazer mais aquilo que ela estava fazendo antes, que estava errado. Então, creio que essa motivação. Então, quando os pais exortam os filhos, eles na realidade, estão despertando nos filhos. Não, peraí. Né? Motivar os seus filhos a não continuar praticando. Eles terem essa motivação, despertar isso neles.
poxa, não, peraí, errei, não, realmente isso não é legal, não, não vou fazer mais isso não, meus pais têm razão. E assim também é conosco. Quando a palavra de Deus nos exorta, ela está nos motivando a não continuar praticando as coisas que desagradam a Deus, porque o maior prejudicado nisso tudo é quem? Somos nós mesmos. Então, quando há essa exortação, para que a gente vinha melhorar, para que a gente vinha prosperar, para que a gente vinha o quê? Progredir. Então, e quando fala nessa questão de motivar, porque exortar não é intimidar, não é ameaçar a pessoa, não é criar constrangimento, que eu vejo algumas situações aí que as pessoas fazem uma, sabe, faz uma colocação como se fosse uma exortação, mas é uma ameaça. Olha, se você não fizer isso, vai acontecer isso, Deus vai fazer isso com você. Deus é amor. Deus é amor. Então, se houver alguma situação, foi consequência daquilo que plantou. Se a pessoa plantar ódio, vai colher o quê? Amor. Não tem como a pessoa plantando ódio colher amor. Então, é a lei da semeadura. Não é que Deus pegou e fez, foi que a pessoa quis trilhar por aquele caminho. Um caminho tortuoso, um caminho errado. E o final não é um final bom. Então, a exortação, ela leva o quê? Né? Essa motivação a seguir a Cristo da maneira certa, a fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. Então, quando fala essa questão de exortar, que essa palavra, né, no grego, ela pode ter o significado de admoestar, de fazer esse termo, quando fala na questão de exortar, né, confortar, e você vê outros termos também que é usado, né, nessa palavra, né, suplicar, enfim, tem outras palavras também que são sinônimos, né, são sinônimos. Então, eu quis hoje falar sobre essa palavra exortar. Então, guarde isso. Exortar é motivar alguém que é seguir a Cristo. Ou seja, fazer a vontade de Deus. Ou seja, não errar. Então, quando nós exortamos, ou quando nós somos exortados, nós temos que ter humildade para ouvir. Porque será que a gente erra também? Nós erramos. Então, quando alguém chega para nós e fala, nos alerta daquilo que nós estamos fazendo de errado, mas como fazendo essa colocação, ensinando a luz da palavra com amor, né? E aí sim, né, há essa motivação, que desperta em nós essa motivação. Não, peraí, eu realmente errei, mas eu quero fazer o que é certo, eu quero fazer aquilo que realmente agrada ao Pai. Então, eu quis trazer hoje, falar um pouco sobre o significado, né, o real significado da palavra exortar. Então, por isso eu trouxe esse versículo aqui na carta aos Hebreus, que ele mostra a importância que é. Né? Que quando diz, né, antes de exortar, ele pode ser antes de tudo, olha, antes, pode até uma prioridade. Né? Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Porque o que acontece? Se você não falar com a pessoa, você viu uma coisa errada. Aí você não fala. Você não fala. O que vai acontecer? Aquilo que poderia ser resolvido, que estava até no início, já viu aquela coisa de cortar o mal pela raiz? Aí a pessoa não vai falar. Então, a tendência é criar raízes e o negócio se alastrar. Aí depois, quando for para resolver, vai deixando, aí se torna mais crítico. A mesma coisa, uma criança, a pessoa exorta ali o filho porque pegou aquele dinheiro, alguma coisa escondido, mas exortou quando era criança, falou, não faça isso é errado, e explica ali, mas aí não fala nada. Aí a criança continua praticando aquilo, ela vai crescer, depois vai ver as consequências, vai ficar uma situação mais das críticas. Então, coisa que você pode corrigir logo no início, né, nessa exortação no início, que já está vendo ali a situação para poder o negócio não tomar uma proporção maior. Não tomar uma proporção maior. E não tem essa coisa que, não, mas é meu amigo, é minha amiga. Aí vai calar. Tá vendo que tá errado e não vai falar? A pessoa que é amiga mesmo, que gosta, que ama, fala. Fala porque é pro bem. Agora, se a pessoa não quer, aí é outra história. Mas você fez sua parte, você falou, alertou, né? Exortou, olha, fulano, cuidado. É perigoso. Isso aí não agrada a Deus. Isso aí não vai ser bom para você. A mesma coisa, a pessoa está querendo, né, a pessoa é casada, e ali falando que
que está querendo, né, trair, né, a esposa, e aí o pessoal ouve aquilo e acha que aquilo é normal. Não, não é normal. Isso não é de Deus, não é de Deus. Adultério, infidelidade, isso não é do Senhor. Estou dando aqui um exemplo, né? E a gente vê aí situações que estão acontecendo, famílias, né, destruídas por causa de adultério, de infidelidade. Aí a pessoa está vendo e falando e convivendo como se fosse algo normal, sabe? Convivendo com aquilo, com aquela situação. Ah, mas é meu amigo. Não, mas tem que falar. Não é uma coisa legal. Isso não é de Deus. É uma coisa que a gente sabe que está por trás disso, que é uma ação maligna. Então tem que alertar, tem que falar. Agora, se a pessoa quer continuar, é ela, mas a sua consciência está tranquila diante do Senhor. Então, quando fala essa questão de exortar, é trazer o quê? A pessoa à luz da Bíblia, a palavra de Deus, instruindo na palavra que haja o quê? Ouvir e praticar. Ouvir e praticar a palavra de Deus. Como o Senhor Jesus fala sobre a casa que foi edificada sobre a rocha, a casa que foi edificada sobre a areia. O Senhor Jesus dá esse exemplo, quer dizer, se ouvir e praticar. Então, isso vai ser como aquela casa que foi alicerçada sobre a rocha. Então, eu queria trazer essa palavra hoje e ir falando o significado da palavra exortar. Deus abençoe você e toda a sua família. E não se esqueçam, hein? Inscrevam-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz.